O dia D, quando o cinema imita os dons do Espírito Santo. Esse filme é apenas ficção? Você assistiu ao novo filme de Steven Spielberg, O Dia D, com Emily Blunt? Então preste atenção em algo que talvez tenha passado despercebido para muita gente. O filme apresenta fenômenos extremamente semelhantes em sua estrutura. As coisas que a Bíblia apresenta como manifestações sobrenaturais. Revelação de informações ocultas, conhecimento que a pessoa naturalmente não teria, compreensão de idiomas desconhecidos, comunicação sobrenatural e uma mensagem que precisa ser ouvida. Mas existe uma pergunta muito importante. E se o inimigo também puder imitar aquilo que Deus faz? Não estou dizendo que o filme seja uma obra demoníaca ou que Spielberg tenha declarado que quer substituir o cristianismo. Estou dizendo algo muito mais simples. A Bíblia nos ensina, a palavra do Eterno nos ensina que o sobrenatural por si só não prova que a origem é de Deus, é do Criador. E é justamente sobre isso que precisamos falar. O que acontece com a personagem de Emily Blunt? No filme, Margaret começa a apresentar capacidades que ela não possuía anteriormente. Ela passa a falar russo sem ter aprendido o idioma. Meg, tá tudo bem? O que foi, amor? Você tá bem? Tá tudo bem? Просто голова, я в порядке. Голова болит. Я не выспалась. Нью-Йорк. Не знаю, может быть, não стоит там попробовать. Или в Чикаго. Onde é que você aprendeu? Проехали. Сегодняшний день. Разговора на эту тему. Впрочем, у нас никакой день не годится. Но мы не предложим. Правда. Просто... Consegue perceber pensamentos e sentimentos de outras pessoas e, em determinado momento, manifesta uma linguagem alienígena durante uma transmissão de televisão. Isso é interessante porque a Bíblia também apresenta manifestações sobrenaturais relacionadas à comunicação. Veja Atos capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E o que acontece imediatamente depois? Pessoas de diferentes nações começam a ouvir aquilo que está sendo falado. Atos 2, 6. Cada um os ouvia falar na sua própria língua. E Atos 2, 8. Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Isso é extraordinário. A Bíblia apresenta o Espírito Santo capacitando pessoas para uma comunicação que ultrapassa aquilo que elas haviam aprendido naturalmente. E o filme utiliza uma ideia estruturalmente semelhante, mas existe uma diferença fundamental. Na Bíblia, a fonte é o Espírito Santo. No filme, a fonte é apresentada dentro da narrativa como uma inteligência não humana, extraterrestre, alienígena. Mas a Bíblia também consta sobre revelação. Agora vem uma parte ainda mais interessante. A Bíblia fala de pessoas recebendo conhecimento sobrenatural. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, está escrito: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A palavra ciência aqui tem o sentido de conhecimento, e Paulo continua falando dos dons. No capítulo 12, ainda no versículo 10, está escrito: e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Observe a combinação: conhecimento mais profecia, mais discernimento de espíritos, mais línguas, mais interpretação. São elementos relacionados à comunicação sobrenatural. E existe outro texto ainda mais impressionante, em 1 Coríntios capítulo 14, versículos 24 e 25. Paulo fala de uma pessoa sendo confrontada pela manifestação profética e diz:
os segredos do seu coração ficarão manifestos, ou seja, a manifestação pode revelar aquilo que estava oculto. Agora compare isso com uma narrativa cinematográfica em que uma personagem passa a acessar informações que normalmente não poderia conhecer. Perceba o padrão. Mas aqui está o alerta. O sobrenatural não é prova suficiente. E é aqui que precisamos sair do cinema e voltar para a Bíblia, para as Escrituras, para a verdade bíblica. Porque alguém poderia dizer: se existe manifestação sobrenatural, então é Deus. Não. O próprio contexto bíblico destrói esse raciocínio. Em Êxodo capítulo 7, versículos 10 a 12, temos quando Moisés e Arão estão diante de Faraó. Arão lança sua vara e ela se transforma em serpente. Mas os magos do Egito também fazem algo semelhante. Isso significa que toda manifestação sobrenatural vem de Deus, vem do eterno Criador? Não. A Bíblia está mostrando justamente que existe imitação. E isso aparece novamente no Novo Testamento. Satanás também pode imitar. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículos 13 ao 15, temos que Paulo fala de falsos apóstolos e diz: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E continua: não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça. Essa passagem é fundamental, porque Satanás não precisa necessariamente apresentar algo obviamente maligno. Ele pode apresentar uma imitação. Uma falsificação funciona justamente porque se parece com o original. Se não parecesse com o original, não enganaria ninguém. Jesus também alerta sobre sinais. Em Mateus capítulo 24, versículo 24, Jesus disse: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Observe: sinais, prodígios, engano. Portanto, biblicamente não podemos estabelecer é sobrenatural, então é verdadeiro. A pergunta correta é: de onde vem? O que está ensinando? Para onde essa mensagem está conduzindo? É aqui que o filme fica interessante. No filme, o sobrenatural é utilizado como instrumento de revelação. Existe uma realidade desconhecida. Existe alguém que consegue acessar essa realidade. Existe uma mensagem. Existe comunicação. E existe uma transformação na percepção da humanidade. O próprio final trabalha com a ideia de listen, ouça, deixando a mensagem deliberadamente aberta. Isso é muito interessante porque na Bíblia também temos repetidamente essa linguagem. Em Mateus capítulo 11, versículo 15, temos: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E em Apocalipse capítulo 2, versículo 7, também temos: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora perceba a diferença. Na Bíblia, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No filme, ouça uma mensagem proveniente de uma inteligência alienígena, de um ET. Não estou dizendo que o filme está conscientemente copiando esse versículo. Estou mostrando que existe uma estrutura semelhante da revelação e comunicação bíblica, sobrenatural, mas com uma fonte completamente diferente, uma origem completamente diferente. E se isso for uma imitação do verdadeiro? As pessoas estão famintas pela verdade. A raça humana não vai aceitar o que nós sabemos. O que você roubou? Segredos. O que você vai fazer? Eu vou revelar para o mundo todo. Se você fizer isso, não tem volta. Esse é o plano. 3, 2, 1. O dia D está chegando. Agora estamos chegando ao ponto principal do vídeo. Na Bíblia temos uma apresentação de uma realidade espiritual. Deus revela, Deus comunica, Deus concede dons,
Deus pode revelar aquilo que está oculto. Deus pode capacitar alguém para falar línguas. Deus pode conceder interpretação. Mas a Bíblia também apresenta uma realidade de falsificação. Em 1 João, capítulo 4, versículo 1, temos: Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. Isso deveria estar na mente de todo cristão, de toda pessoa que crê no Criador e no seu Filho ressurreto, Jesus Cristo. Por quê? Porque a orientação é: provai, isso que João estava explicando. Não aceite simplesmente porque parece espiritual. Não aceite porque é impressionante. Não aceite porque alguém fala uma língua desconhecida. Não aceite porque alguém conhece informações impossíveis. Não aceite porque aconteceu um milagre. Teste a fonte, a origem. O verdadeiro dom não existe para glorificar o homem. Outro ponto fundamental. Quando o Espírito Santo concede dons, o objetivo não é transformar o ser humano em uma espécie de super-humano. Em 1 Coríntios 12, versículo 7, temos: Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E em 1 Coríntios 14, 26, temos: Faça-se tudo para edificação. Portanto, entenda que os dons do Espírito Santo, eles não são para que a pessoa pense assim, ou fale da outra dessa forma. Você descobriu seu verdadeiro potencial. Não são para isso os dons. Você desbloqueou uma consciência superior. Não são para isso. Você agora possui uma capacidade sobrenatural própria. O dom não é para isso. O dom pertence à ação do Espírito Santo. Cuidado com a ideia de despertar uma nova consciência. E aqui existe um ponto que considero importante para quem é cristão. Existe uma diferença enorme entre revelação de Deus e despertamento da consciência humana. A Bíblia não ensina que o homem precisa simplesmente desbloquear uma capacidade interior para descobrir uma realidade espiritual. A Bíblia ensina que precisamos da revelação de Deus. Em 1 Coríntios 2,12, temos escrito: Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Observe, o Espírito que provém de Deus, do Altíssimo, do Criador. O conhecimento espiritual verdadeiro não é simplesmente uma habilidade psicológica. É Deus revelando. O perigo de confundir fonte com manifestação. Imaginem duas pessoas, uma manifesta algo sobrenatural, a outra também. As duas falam algo que ninguém entende, as duas apresentam conhecimento que parece impossível. A pergunta bíblica não é qual delas foi mais impressionante. A pergunta é: qual é a fonte? E principalmente, qual é a mensagem? Porque o próprio Satanás pode se apresentar como anjo de luz. Em 2 Coríntios 11, versículo 14, temos: E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então o cristão precisa de discernimento, não apenas de fascinação. E existe um alerta ainda mais forte. Na Bíblia temos relatos e alertas de acontecimentos futuros, onde ensina que haverá sinais extraordinários. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 e 10, falando sobre a manifestação do iníquo, o apóstolo Paulo diz: A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Veja novamente: poder, sinais, prodígios, e qual é o objetivo? Enganar. Por isso, quanto mais o mundo se torna fascinado pelo sobrenatural, mais precisamos voltar para a palavra. Não é uma questão de ter medo de filmes. Quero deixar algo muito claro. Este vídeo não é. Cristão não pode assistir filme de ficção científica. Não é isso. O problema não é simplesmente assistir. O problema é observar uma cosmovisão sem examiná-la. Você pode assistir a uma obra e perguntar: o que ela está me ensinando sobre Deus?
O que ela está me ensinando sobre o sobrenatural? O que ela está me ensinando sobre a origem do conhecimento? Quem ocupa o lugar de autoridade? Quem está revelando a verdade? E para onde essa revelação está levando? O cristão precisa testar todas as coisas. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21, está escrito: examinai tudo, retende o bem. Essa deveria ser a postura do cristão diante do cinema, da ciência, da tecnologia, da filosofia e até mesmo de manifestações religiosas. Não devemos ser ingênuos, mas também não devemos enxergar demônio em absolutamente tudo. Devemos discernir. O verdadeiro modelo está na palavra. Existe uma diferença fundamental entre uma narrativa em que uma entidade desconhecida traz uma nova revelação para a humanidade e a revelação bíblica. A Bíblia não nos manda procurar uma nova entidade, ela nos manda e orienta permanecer na verdade que Deus já revelou. Em Gálatas capítulo 1, versículo 8, Paulo declara: mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, que quer dizer maldito. Isso é extremamente forte. Até mesmo o anjo não deve ser aceito automaticamente. Por quê? Porque a origem sobrenatural da mensagem não é suficiente. A mensagem precisa estar de acordo com a verdade revelada pelo Altíssimo, por Deus. Então, qual é o alerta que faço sobre esse filme? Talvez a pergunta mais importante não seja: os alienígenas existem? A pergunta que o cristão deveria fazer é: se algum dia a humanidade receber uma manifestação aparentemente sobrenatural, como saberemos de onde ela veio? A Bíblia já nos deu o princípio em 1 João capítulo 4, versículo 1. Provai se os espíritos são de Deus. Mateus 24, 24. Surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios. 2 Coríntios 11, 14. O próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Gálatas 1, 8. Mesmo o anjo não deve trazer outro evangelho. Portanto, não siga sinais, siga a verdade. Não coloque sua fé naquilo que é extraordinário. Coloque sua fé naquele que revelou a verdade. Você gostou desse vídeo? Deixe seu like e comentário. Compartilhe com outras pessoas que assistiram esse filme. Fale desse filme usando a palavra de Cristo num outro contexto, porque eu tenho certeza, muitas pessoas assistiram, mas não tiveram discernimento em saber e entender que é muito semelhante aos dons do Espírito o que foi mostrado nesse filme. Então, compartilhe, comente sobre esse estudo e que o Altíssimo Eterno te abençoe grandemente.